Nosso primeiro algoritmo vai ser o da força bruta. Nada melhor do que a gente ver o funcionamento desse algoritmo por meio de um exemplo, né? Nos nossos exemplos, nós vamos trabalhar muito com busca de texto, já que eu não conseguiria trabalhar aqui com uma cadeia de DNA ou dados de log para avaliar uma intrusão ou qualquer outro dos casos daqueles nossos exemplos. Mas vamos supor, então, que isso seja suficiente, né? Apesar de a gente fazer busca de caracteres em texto, vamos sempre pensar que nós estamos buscando símbolos em uma cadeia de símbolos maior, né? Então, se eu quiser procurar o padrão triste, a palavra triste, mas eu vou sempre reforçar o termo padrão. No texto, ou no documento, ou na base de dados, 3 tigres tristes. Como é que isso seria? E note que aqui, intencionalmente, eu tirei os acentos ou qualquer eventual pontuação para facilitar um pouco o exemplo, tá? Tudo bem. Então, eu tenho um texto de 19 caracteres. Certamente eu vou precisar fazer mais de 19 comparações de caracteres para ver se o padrão existe ou não. O padrão em si ele tem 6 caracteres ou 6 símbolos. Quanto maior for o número de comparações, menos eficiente é o meu algoritmo, ok? Então nós vamos olhar para o nosso algoritmo a partir de 2 possíveis variáveis de uma análise de complexidade. Primeiro, seria o número de repetições do teste. Por exemplo, se eu tenho 19 caracteres, provavelmente eu precisarei fazer 19 repetições do laço de teste, né? É claro que se chegar aqui na frente eu posso entender que já não cabe mais o padrão no texto, então aqueles últimos 4, 5 caracteres ali eu não preciso iniciar teste naquelas posições, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um teste aqui, ó, de colocar o triste nesse ponto, não cabe, então eu não preciso chegar até esse ponto do teste, né? O meu teste poderia ser não de 19 comparações, de 19 repetições, mas 19 menos 6, né? Daria ali 13. Bom, e aí, em cada repetição, eu vou ver quantas comparações efetivas de caracteres eu preciso fazer. Somando essas 2 variáveis, né, a quantidade de repetições do teste e quantas comparações de caracteres eu faço em cada repetição, eu consigo estabelecer o custo do meu algoritmo, tá ok? Então vamos lá, eu estou começando aqui alinhando o meu padrão ao texto, então começamos na posição 0. Comparo o caráter 0 do padrão com o caráter 0 do texto. E aqui eu tenho uma comparação positiva, né? Se essa comparação é positiva, na próxima etapa eu vou comparar o segundo caráter do texto com o padrão. Então, RR, ok, comparação positiva, me leva à comparação do terceiro caráter do padrão com o terceiro caráter do texto. E aqui a resposta é negativa, então falhou a minha comparação. Eu já fiz 3 comparações de caracteres, tá? T com T, R com R, E com I, e terminei o primeiro laço porque não é possível avançar, né? Na verdade, terminei a primeira repetição do laço porque não é possível avançar. Então, a partir do momento que eu fiz essa sequência de comparações de caracteres, eu preciso saber qual que é o ponto da próxima repetição de comparações, né? A partir de onde que eu vou testar o padrão triste. No caso da força bruta, a gente testa de 1 em 1. Pensa, igual se você estivesse lá no cadeado, você vai 000, 001, 002, até tentar descobrir qual que é o código do cadeado, né? Aqui a gente vai tentar também todas as possibilidades. Então eu avanço o padrão uma posição para frente e começo a testar de novo. Então, R com T, que já falhou, eu posso avançar o padrão mais uma posição e observe que eu já registrei 4 comparações de caracteres. E com T, também falhou, 5 comparações de caracteres. E vai percebendo que eu vou avançando o padrão posição por posição, né? Então eu chego aqui, também falha, eu vou para esse, já fiz 8 comparações agora com esse T e T, né? E faço agora, avanço mais uma, faço a comparação do I com R. E assim eu vou testando, mesmo que eu já saiba que
se eu tenho um I aqui, não adianta eu avançar o padrão uma única posição, porque vai falhar de novo. Lembre-se, nós estamos falando do teste da força bruta. Quando eu passar para os próximos algoritmos, essa informação, né, que eu já sei que esse cara aqui não pode ser igual a esse, vai me permitir avançar duas posições, né? Eu poderia jogar lá para frente. Bom, de novo, força bruta, então a gente vai se esforçando, vai tentando, né, ir com T, 0. E aí, depois T com G, T com R, T com E, e você vai percebendo que eu estou indo posição por posição. Então, o meu laço, né, que vai estabelecer as repetições dos testes, ele sempre avança de uma em uma posição. E para cada posição que eu testo, eu vou ver quantos caracteres são iguais ou diferentes, né? Então, aqui eu vou encontrar, né, a ocorrência do meu padrão. Então, eu faço T com T, R com R, I com I. Se tivesse falhado, parava, avançava o padrão mais uma vez. Mas eu mantenho aqui o sucesso da comparação. S com S, T com T, E com E. E, finalmente, encontrei meu padrão. Foram necessárias 21 comparações de caracteres. Observe que nessa soma eu estou incluindo o teste válido. Esses 6 testes de caracteres, né, eu coloquei no meu cálculo de número de comparações. Muito bem. A partir de agora, a partir do momento em que eu encontro o padrão, aí depende da minha opção de algoritmo. Então, nós podemos ter alguns algoritmos, ou pelo menos uma chamada do algoritmo, que vão encontrar várias repetições do padrão. Então, eu precisaria continuar o teste. Eu posso ter um algoritmo que encontra a primeira ocorrência do padrão. E eu posso ter um algoritmo que encontra a primeira ocorrência do padrão a partir de determinada posição. Por exemplo, eu posso procurar nesse texto se existe o padrão triste a partir da posição 15, né? O que retornaria falso para essa ocorrência. Enfim, a gente está se esforçando, fazendo teste de todas as possibilidades, mas muitas vezes repetindo comparações necessárias. E é isso que a gente vai evitar vendo os próximos algoritmos. Próximo nosso é o KMP, te espero lá.